Olá, pessoal, agradeço aí todas as pessoas que estão presentes aí no nosso encontro virtual e aqueles que irão assistir em outro momento. O nosso tema de hoje escolhido foi audiência de instrução com oitiva de testemunha. E aí, o que eu quero trazer para vocês sobre isso? É a prática do dia a dia em que eu faço, tá? A importância de você seguir esses procedimentos para uma audiência de instrução. Então, como hoje o nosso tema é audiência de instrução, eu vou mostrar para vocês aqui, passo a passo, como o nosso escritório procede para essa atuação, para que as testemunhas sejam ouvidas. Então, essa audiência, tá? É um caso que eu trago para vocês trabalhista, tá? Mas nada impede que seja aplicado em outras esferas, na civil e tudo. E aí eu vou mostrar para vocês um caso concreto, que é o resumo, só para que vocês possam entender a dinâmica do caso e como a gente se prepara para essa audiência de instrução. Então, deixa eu aqui abrir, deixa eu iniciar. O que eu vou compartilhar aqui com vocês inicialmente? Eu vou compartilhar aqui, deixa eu só abrir aqui a tela, que vai ser a nossa tela do resumo do processo. Eu vou fazer aqui só um apanhado bem rápido do resumo do processo para que vocês possam entender a dinâmica e entender o que a gente teve que instruir para poder fazer a prova. Então, peraí, deixa eu só fechar aqui uma outra tela. Deixa eu ver se a tela está aparecendo para vocês. Está aparecendo aí a tela para vocês de resumo? Sim, tá ok. Ótimo, deixa eu só aqui. Peraí que tem mais gente entrando. Deixa eu só aqui ver se está aparecendo aqui na outra tela, para que eu possa compartilhar. E aí, deixa eu abrir aqui. Bom, deixa eu agora, acho que agora vai. Vídeo. Deixa eu... Ainda não apareceu aqui para mim esse resumo. Deixa eu só compartilhar aqui na tela. Vídeo, tá. Deixa eu abrir aqui, que ainda não está aparecendo aqui na gravação. Vamos lá. Agora foi. Então, vamos aqui, o resumo do processo. Então, vamos dar uma passada rápida qual é a discussão desse processo para a gente se preparar para a audiência de instrução. Nesse processo aqui, esse resumo, tá? Já é um resumo que eu faço para encaminhar. Nesse caso, a gente está pela reclamada. Então, eu encaminho para todos da reunião, tanto para as testemunhas, que eu faço uma reunião virtual antes com as testemunhas e o preposto que vai participar da audiência. E assim, a nossa reunião é a título de conversa e orientação da audiência. Então, assim, nós não instruímos o que a testemunha vai falar. Nós orientamos como a testemunha deve responder, informando sempre que tem que dizer a verdade. Então, assim, a gente não trabalha com falso testemunho, até porque eu deixo isso muito claro que é crime, e o juízo pode mandar oficiar ao Ministério Público para que gere aí o processo criminal. Então, se eu vejo que aquela situação aconteceu, eu jamais vou levar uma testemunha para dizer uma situação que realmente não aconteceu. Isso é muito importante, porque eu já vi alguns advogados, alguns jurídicos instruir a testemunha e o juízo, ele consegue identificar aí essa mentira, ele pode fazer a cariação quando vê que tem uma controvérsia muito grande das alegações. Então, aqui o resumo do processo, o que está sendo discutido aqui no processo é o seguinte: período dele de trabalho, 2018, tá? 11 de 2018 a setembro de 2019. O período em si de contratação e desligamento não é objeto de discussão, e sim as funções, tá? E pedido de hora extra. Então, ele alega que iniciou como auxiliar administrativo, e aí depois ele teve uma alteração para supervisor. Perfeito. E aí, ele foi dispensado no dia 16 de abril de 2021. Ótimo. Salário tanto, jornada de trabalho de 8 às 16h20, com 1 hora de jornada. E aí, a gente aqui, como é só o resumo do processo, eu encaminhei isso aqui já fica para mim até para a audiência, eu já faço a sinalização de alguns documentos que são importantes e que foram juntados na contestação
para que eu indique na própria audiência de instrução se for necessário. Então, por exemplo, a comprovação da ausência de hora extras, eu já sinalizei que a gente fez prova documental, mas iríamos complementar com prova testemunhal. E aí aqui eu já deixei marcado os IDs em que estão as documentações que comprovam a ausência de horas extras. Por quê? Se for necessário, eu não preciso ir lá no processo ficar procurando. Eu já tenho aqui os IDs para eu informar o juízo. Esse é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto que eu iria fazer prova, e aí eu fui fazendo tópicos para que ficasse facilmente identificado, era o quê? A ausência de desvio de função e acúmulo de função. Por quê? Ele alegava que ele era supervisor, guardião de piscina, porteiro e que ainda fazia tratamento de esgoto. Então, ele fazia tudo no condomínio, isso que ele alegava. E aí, a gente fez, nesse ponto, prova documental. Quais seriam as provas documentais? A gente informou e comprovou todos os funcionários que tinham que exercer as funções que ele alegava. E a prova testemunhal para reforçar essa prova documental. E aí a gente veio aqui discriminando a função de guardião, quem exercia a função, especificando o nome, juntando o contrato do funcionário e as funções que ele exercia. A mesma coisa de serviços gerais e a mesma coisa de porteiro. Isso aqui só foi um resumozinho que eu tirei da nossa contestação. E o outro pedido que ele fez foi insalubridade. Esse pedido de insalubridade, feito pelo reclamante, já suspendeu inicialmente a audiência, porque na primeira audiência ele disse que queria fazer prova pericial, e aí o juízo suspendeu a audiência, marcou a prova pericial nomeando um perito, e aí só teve audiência de instrução após a juntada desse laudo do perito judicial. E aí, esse laudo do perito, ele foi favorável ao condomínio. Então, tanto que eu deixei aqui citado o ID do laudo, caso fosse necessário citar na própria audiência. E aqui eu só deixei o resumozinho, olha, emito parecer negativo sobre presença de insalubridade. Então, o parecer da insalubridade foi favorável ao condomínio, então era uma prova que nem precisaria fazer, mas a gente reforçou com a prova testemunhal. E aí, periculosidade também não tinha, apesar de não ser pedido dele, o próprio perito fez análise da insalubridade e periculosidade. E aí, o outro ponto que ele alega era feriados trabalhados, ele pede hora extra desse período, a gente faz a prova documental e reforça com a prova testemunhal. E o último pedido que ele fez foi dano moral. Ele alegou que determinada funcionária tratava com desprezo, humilhação e atacando a sua saúde mental. Então, a gente fez prova documental sobre isso e fizemos prova testemunhal. Aí, vamos lá. Esse é o resumo do processo do que está sendo pedido. Então, quais são os pedidos que está sendo contestado aqui? Hora extra, ausência de desvio de função e acúmulo de função e ausência de insalubridade, que foi feita a prova pericial, mas a gente não deixou de reforçar com a prova documental e a prova testemunhal. E, além disso, a alegação de trabalho nos feriados sem pagamento. Então, e o dano moral. Esses são os pontos que ele apresenta aqui no pedido. Então, vamos lá aqui, deixa eu fechar essa tela. E aí, agora, deixa eu pegar a nossa telazinha de quesitos de perguntas. E aí, eu vou compartilhar aqui com vocês essa tela. O que eu acho importante sempre fazer? Sempre é importante que a gente faça as possíveis perguntas que podem ser utilizadas lá no dia da audiência. Essas perguntas em si, elas podem ser alteradas de acordo com o caminhar da audiência. Então, por exemplo, às vezes uma pergunta que a gente incluiu aqui na lista, o juiz vai fazer. E com isso, a gente não vai precisar fazer essa pergunta, mas você deixa lá sinalizada e aí você vai dando um ticket e marcando que aquela pergunta já foi realizada. Mas é importante que se tenha a lista das perguntas, porque te facilita ao invés de você chegar na hora e ter que formular essas perguntas. Então, a primeira coisa que as pessoas me perguntam, eu preciso requerer o depoimento do reclamante? Isso aí é muito subjetivo. Alguns casos a gente até faz,
Porque, assim, o depoimento do reclamante, na maioria das vezes, vai ser o que está na inicial. Então, ele vai só confirmar o que está na inicial. Mas quando você vê que tem uma possibilidade dele cair numa contradição, aí sim eu acho importante pedir e colher o depoimento dele. Então, quais foram as perguntas que nós colocamos aqui para o reclamante? Tá? A gente separou aqui as perguntas. Então, em relação a esse tema, quais perguntas que a gente colocou? Qual era a função contratada para trabalhar no condomínio? Qual era o horário dele de trabalho? Quem era responsável para fazer os apontamentos nos pontos de todos os funcionários para pagamento de hora extra? Porque, como esse funcionário ele era supervisor, ele que fazia os apontamentos e ele que indicava quem ia receber hora extra. Então, ele mesmo que preenchia de todos os funcionários, inclusive o dele. E aí a gente faz esse questionamento. E quem nos ajudou nessa formação de perguntas? Tem que ser alguém do condomínio. Porque são coisas muito internas que, às vezes, nós advogados, a gente não tem essa informação, e aí é importante a gente ter uma pessoa que vai ser o preposto ou uma testemunha. Nesse caso, a gente tem uma gerente lá que ela é muito ativa no condomínio, que ela nos auxiliou nisso, porque como nós, jurídico, íamos saber que ele faz esse tipo de controle de hora extra para pagamento se a gente não tivesse essa informação do condomínio. Então, por isso, a importância de uma reunião prévia com preposto e as testemunhas para que possa repassar essas possíveis perguntas e eles terem ciência da dinâmica da audiência. Quais são os pontos que ele está pedindo e quais são os pontos que as testemunhas estão lá para poder comprovar. E aí, as outras perguntas que a gente colocou. Se positivo, por que nunca questionou ao ponto no seu relatório de apontamentos as horas extras? Se o reclamante assinava o relatório de apontamento de todos os funcionários para pagamento de hora extra? Por que e com ordem de quem nunca realizou a marcação de ponto? Porque esse era um ponto de risco muito grande do condomínio. Ele, na gestão anterior, ele não batia ponto. E na nova gestão, foi solicitado que ele marcasse o seu ponto, ele simplesmente ignorou e não houve uma fiscalização disso, então ele não tinha o controle de ponto regular de todo esse período. E o que auxiliou muito o condomínio, mas o condomínio tinha ciência que corria um risco, e isso ficou na mão do juízo que analisou o caso, era o relatório de pagamento de hora extra. Apesar de não ter o cartão de ponto, havia um relatório para pagamento de hora extra mês a mês, e lá estava apontado e vinha no contra-cheque pagamento de hora extra. E aí eu vou ler depois com vocês a sentença para que vocês vejam o que o juízo decidiu desse caso. E aí a gente colocou outras perguntas. Por que o reclamante alega que ficava depois do horário se já possuía o outro funcionário X para substituí-lo? Como exercia ao mesmo tempo a função de guardião de piscina e porteiro? Como exercia o tratamento de esgoto? Porque ele ainda falava que fazia o tratamento do esgoto. E em que horário? Porque ele era 1001 utilidade, ele fazia tudo. E aí a gente foi fazendo essas perguntas para ver se ele caía em uma contradição. Eu vou pegar a ata para fazer uma leitura bem rápida para vocês do depoimento de cada uma das partes e das testemunhas e qual era o tratamento da fulana de tal com o reclamante que ele alegou assédio. Então, essas seriam as perguntas que a gente orientou aqui para o caso em função para ser realizada ao reclamante e aqui as perguntas para as testemunhas. E aí, nesse caso, como o rito era ordinário, nós temos a possibilidade de ouvir 3 testemunhas. E aí o primeiro ponto é você olhar a ordem de preferência dessa testemunha. Por que é muito importante você analisar a ordem de preferência e a ordem da melhor testemunha a ser ouvida? Isso é essencial. Por quê? Tem juiz que não escuta 3 testemunhas. Tem juiz que escuta uma testemunha e se sente satisfeito, e aí você tem mais 2 testemunhas, o juiz não quer ouvir, você vai pedir, excelência, eu quero que proteste, deixe aí constar em alto o meu protesto, porque as 2 testemunhas que eu tinha não foi ouvida. Ele vai fazer, ele vai colocar sob protesto. Por que é importante protestar? Porque se não ouviu, e lá na frente ele nega o pedido, dá favor, né, para o funcionário
e aí você teria uma prova boa a fazer com testemunha, você ali vai ter uma fundamentação para, no recurso ordinário, requerer o cerceamento de defesa e o contraditório e ampla defesa pedindo anulação daquela sentença para retorno da oitiva da testemunha, o que eu já consegui em um processo. Então, é importante requerer o protesto. E aí, por que eu falo da importância de vocês verem a ordem das testemunhas? Porque caso o juízo não escute, você só vai saber isso na hora da audiência, se ele tiver com a pauta muito atrasada, ele pode não ouvir as 3. Nesse caso aí bem específico, o juiz ouviu as 3 testemunhas. Mas eu relacionei e conversei com o preposto qual seria ali a melhor ordem das testemunhas a serem ouvidas, e aí como que a gente vê isso? De acordo com o que a gente tem que provar. Então, aquela testemunha que consegue comprovar e pegar, óbvio, primeiro lapso que a gente tem que ver, o lapso do funcionário e da testemunha do contrato. A gente tem que ver o funcionário que pega o maior ou a totalidade do período do funcionário na empresa. Esse é o primeiro ponto. O funcionário pegou todo o período do reclamante, você vai ver qual a prova ali que aquela testemunha consegue fazer. A ausência de hora extra, a ausência de desvio e acúmulo de função e a ausência de dano moral. Pronto, vamos iniciar com essa testemunha. A segunda testemunha não pegou todo o período, pegou um período menor, mas consegue comprovar as horas extras. Aí a gente vai colocando ela como segunda. E a terceira, a gente vai e fecha com a terceira. Então, é importante você sempre ver isso. Sempre. Primeiro, ver a testemunha que pegue praticamente todo o período do funcionário. Porque não adianta você levar uma testemunha em que o funcionário trabalhou aqui de um período de 2020 a 2022 e a testemunha começou a trabalhar em 2021. Então, um ano daquele funcionário, aquela testemunha não presenciou. Então, isso é muito importante para ser verificado e analisar aí a ordem que essa testemunha vai ser ouvida. E aí, as possíveis perguntas que a gente relacionou aqui para as testemunhas. Quem era responsável para fazer os apontamentos dos funcionários para pagamento de hora extra? Se o reclamante questionou ou apontou no seu relatório que as horas extras pleiteadas na ação, se o reclamante assinava o relatório do ponto dos funcionários para pagamento, qual era o horário de entrada e saída do funcionário, se ele sabia informar ou presenciou se o reclamante saía depois do horário, qual era a função do reclamante no condomínio, se ele presenciou o reclamante exercer a função de porteiro, se ele presenciou o reclamante exercer atividades auxiliares de serviços gerais ou como função de guardião de piscina, e qual era o horário de almoço do guardião de piscina, porque o que acontecia, tá na prática, gente? Esse funcionário, ele só substituía o guardião de piscina no horário do almoço. Ele tinha formação específica para a função, e aí, em uma hora de almoço que o guardião estava almoçando, ele substituía ele nesse uma hora de almoço. Todas as outras funções de porteiro, de auxiliar de serviços gerais, ele não exercia porque tinha funcionários específicos para isso. E aí, a questão da ausência de insalubridade, a gente até não fez perguntas direcionadas a isso, porque ficou muito claro da ausência de insalubridade. O que a gente só reforçou aqui era o reclamante exercer atividade de serviços gerais, porque essa atividade aqui de serviços gerais era exercida por 2 funcionários que recebiam insalubridade. Então, o que a gente juntou no processo? O contrato desses 2 funcionários e o laudo da análise de insalubridade do pagamento desses 2 funcionários e que eles recebiam insalubridade, tá? E alegação de feriados trabalhado. Como esse funcionário, ele trabalhava dentro de uma escala que já tinha o pagamento de horas extras e teve a comprovação dos autos do pagamento, a gente comprovou que os feriados trabalhados ele recebia por meio do próprio contra-cheque. E aí, o dano moral, a gente colocou aqui algumas perguntas. Se a testemunha presenciou ou soube de alguma situação em que a senhora Sheila, botei o nome aí fictício, tratou de forma diferente o reclamante, como era o tratamento com os funcionários. Então, a gente fez as perguntas porque só foi essa alegação e aí a testemunha foi e relatou o que ele presenciou em relação a isso.
Então, o que eu vou abrir agora para que a gente possa fazer a leitura? A ata da audiência. A ata da audiência, a gente vai ter aqui o depoimento das pessoas. Deixa eu aqui compartilhar com vocês. O depoimento aqui das pessoas, de acordo aí com essas perguntinhas que eu coloquei aqui para vocês. Aí eu vou fazer a leitura com vocês da nossa ata de audiência, em que o juízo colheu aí o depoimento. Tirei todos os dados em relação à lei de proteção de dados, em que a gente vai tentar colocar esse vídeo aí nos nossos canais, então fiz aí a exclusão para não ter nenhum tipo de exposição. Aí vem aqui, ó, interrogatório da parte reclamante. As perguntas que eu citei foram feitas de forma adicionais, complementares. Aqui não foi feito pelo juízo. E aí aqui foi o depoimento do funcionário. Em sede de depoimento, respondeu ao juízo que trabalhava de 6h50 às 20 horas até às 20h30, que nunca conseguia sair às 16h20 e que eventualmente saía às 19h às 19h20, que começou a trabalhar de terça a domingo e posteriormente de segunda a sábado, e que a alteração ocorreu em 2020 e que foi contratado como auxiliar e que em 2020 passou a exercer a função de guardião de piscina, supervisor, porteiro e auxiliar administrativo, que trabalhava como guardião de piscina quando rendia o profissional dessa área durante o almoço, e que na parte da tarde trabalhava na supervisão, e que na supervisão rendia o porteiro para que ele pudesse tomar café e descansar, e que depois de render o porteiro voltava ao serviço de supervisão, que trabalhava como auxiliar administrativo na parte da manhã e que não anotava seu ponto porque não permitiram fazê-lo. E que o depoente era responsável pelo controle de ponto, mas que na decisão final era dos senhores tais e tais, quem informava a jornada que laborava para os seus superiores, mas que eles lhe informavam que não deveria registrar o seu horário porque possuía o cargo de confiança. Então, ele alegava que era impedido de colocar aí a real jornada dele. Esse foi o depoimento do funcionário. E aí veio o depoimento da testemunha, e aí a outra pergunta que é feita aí pelos alunos: qual é a ordem do depoimento? Primeiro, escuta-se as testemunhas do reclamante e depois escuta-se as testemunhas da reclamada. E aí, por que a gente fez lá a contradita? Sempre a gente só consigna porque a testemunha que ele levou possuía o mesmo processo contra o condomínio. E aí a gente fez a contradita dizendo que tinha interesse no processo, o juízo rejeitou pela súmula 357, alegando que realmente a súmula diz que não impede que a testemunha que tenha processo seja testemunha no processo, mas a gente não deixa de citar e informar isso ao juízo, mesmo que ele negue e use a súmula, a gente pede a contradita. E aí o depoimento da testemunha dele, ele só levou uma testemunha, tá, gente? O que ele falou? Ó, trabalhou na reclamada por 3 anos, admitido em 2018 como função de supervisor e depois passou para ser guardião de piscina, que não sabe precisar quantos funcionários havia na época, que trabalhava de 8 às 20 e dias alternados, e que o autor trabalhava na administração e fazia a rendição dos guardiões de piscina, no horário do almoço, que às vezes o autor também rendia os porteiros, quando chegava 8 horas, o autor já se encontrava na reclamada e quando saía às 20 horas, o autor permanecia na reclamada e que às vezes conseguia tirar 1 hora de almoço, que houve um tempo em que a ré contava com outro guardião de piscina e que presenciou o reclamante trabalhando aos sábados. E que o reclamante sempre substituiu o guardião de piscina no horário de almoço. Então, esse foi o depoimento, e aí veio aí os depoimentos das testemunhas da reclamada. E aí a testemunha da reclamada foi em cima daquelas perguntas que eu mostrei lá para vocês, e aí vem que ele era supervisor no condomínio, que trabalhava lá cerca de 3 anos e 6 meses, que o horário da testemunha era de 14 às 22, que na época o condomínio tinha aproximadamente 26 a 28 empregados, que o autor finalizava sua jornada às 16h20 e que não ocorria do autor extrapolar sua jornada, que na época reclamava, contava com 2 guardiões de piscina, aí citou o nome dos guardiões,
e que quando o guardião tirava o almoço, às vezes o autor substituía. Então, gente, aqui é importante ver que a própria testemunha da reclamada confirmou que, às vezes, tinha situações em que realmente o funcionário substituía o guardião de piscina. E aí, por que eu falo isso para vocês? Porque a gente trabalha com a verdade dos fatos. A gente vai chegar, e isso é importante, porque quando a testemunha está em juízo para dar o depoimento de um fato que ela vivenciou e que ela passou no condomínio, ela vai ficar tensa só com aquele clima de audiência, mas não orientada a falar determinadas palavras, porque isso não é feito por nós, tá? Então, assim, a nossa reunião prévia é exatamente só para orientar, falar que a testemunha tem que responder de forma objetiva e direta o que o juízo pergunta. Então, isso eu sempre oriento. Juízo perguntou A, você vai responder A, não vai responder A e B. Então, é bem objetivo e direto. Quando o juízo sempre vai perguntar no início da audiência se a testemunha é amiga ou inimiga de uma das partes e se tem interesse no processo. Nossa orientação sempre não, que eles são conhecidos do trabalho e que ele está ali para dizer a verdade. Então, é importante conversar sobre isso com a testemunha, que a gente já teve problema e a testemunha interpretou que essa pergunta do juízo era se ele estava ali para beneficiar uma das partes, mas não em beneficiar com o intuito de dizer a verdade ou mentira, mas sim de estar ali para falar a favor daquela pessoa. Então, a pessoa interpretou errado e o juízo acabou não ouvindo aquela testemunha, entendendo que aquela testemunha estava disposta a mentir em juízo. Então, é muito importante orientar a testemunha das perguntas que poderão ser feitas e que a testemunha informa que ela está ali para dizer a verdade, que ela não é amiga e inimiga de nenhuma das partes, mas que era apenas colega de trabalho ali daquela pessoa e que está ali para relatar o que realmente aconteceu naquela situação fática ali que está sendo discutida. E aí aqui ele fala a mesma coisa, que o depoente trabalhava em alguns feriados, que só encontrou o autor trabalhando nos feriados, que não sabe informar porque o autor não anotava a sua jornada, que era o autor quem controlava os cartões de ponto e que o autor era supervisor e que não presenciou o autor trabalhando em nenhuma outra função, além de supervisor e guardião de piscina. Que nunca presenciou o autor sendo distratado pela fulana de tal e que o depoente trabalhava aos sábados e que já encontrou o autor trabalhando aos sábados e que o autor pode ter trabalhado como guardião de piscina na hora do almoço, inclusive nos feriados. Pronto. Os outros depoimentos são bem semelhantes, falando da jornada que entrava e saía às 16h20, que nunca presenciou nenhum ato feito pela fulana de tal com o autor e que ele exercia apenas a função de supervisor e, algumas vezes, como substituto do guardião de piscina no horário de almoço. E o terceiro depoimento da testemunha, a mesma coisa. Fala aqui do período dele de trabalho, a jornada dele, que era até 16h20, que nunca presenciou ultrapassando o horário, que ele era auxiliar administrativo e depois foi promovido a supervisor e que nunca exerceu nenhuma das outras funções que eventualmente substituía no horário do almoço o guardião. Então, aqui foi acolhido os depoimentos, tá? E o juízo deu prazo de 5 dias para alegações finais e o processo foi concluído para a sentença. Então, vamos aqui compartilhar agora aqui com vocês a nossa tela da sentença. Deixa eu compartilhar aqui a tela aqui da sentença com vocês, para que vocês possam ver. Deixa eu só fechar aqui e abrir de novo. Deixa eu só fechar. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a sentença. Deixa eu ver se está abrindo aqui. Espera aí. Ata. PDF. Espera aí que eu vou fechar de novo e abrir, que ele não está aparecendo aqui. Vamos lá. Sentença. Sentença.
Deixa eu compartilhar agora com vocês a tela aqui da sentença, para que a gente possa ver o que o juízo decidiu aqui desse processo. Então, o processo foi para a conclusão, e aí eu vou aqui fazer uma leitura só aqui do ponto, porque a sentença tem 12 páginas, tá? E aí eu vou aqui só fazer dos pontos e mostrar aqui o que o juízo decidiu aqui de cada ponto. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, tá? Foi o resumozinho, tem a inépcia da inicial, que a gente sempre faz o pedido, o juízo não acolheu, deferiu a gratuidade, fizemos preliminar de gratuidade, o juízo indeferiu, normal, tá? Mas a gente não deixa de constar, tem casos até que a gente já conseguimos aí o indeferimento da gratuidade por falta de documentação. E aí o ponto de acúmulo de função. O juízo aqui faz uma fundamentação extensa, tá? De acordo aqui com os depoimentos, ele cita aqui os depoimentos das testemunhas, e aí aqui ele vem e faz a seguinte observação. Deixa eu só ler um pouquinho mais à frente, ó. Definitivamente não está correlacionada ao cargo de supervisor a atividade de guardião de piscina, desenvolvida cumulativamente pelo reclamante, 2 a 3 vezes por semana, na rendição no intervalo para refeição de descanso de guardião de piscina a partir de 2020. Diante disso, defiro o pagamento de um acréscimo salarial pelo acúmulo de função correspondente a 5% e não 20% como requerido, a partir de 2020. Então, o juízo deu um plus, um adicional de 5% por esse acúmulo aí, em razão da substituição no horário do almoço. E aí, vamos lá, o adicional de insalubridade. O juízo fez a fundamentação aqui, ó, em cima do laudo, ó, disse que não identificou agentes de riscos, tá? E aí que veio, indefiro, portanto, o pedido, o seu reflexo. E ainda condenou o reclamante ao pagamento dos honorários de R$3.000. Aí vamos lá, das horas extras. Aqui é legal a gente fazer a leitura. Olha só o que o juízo fala. O reclamante alega que cumpria a jornada das 7 às 19, de segunda a sábado, sem nunca receber o valor correspondente às horas extraordinárias. Tampouco foi remunerada em dobro. A reclamada, tal, aí vamos lá. Portanto, a tese empresária não se sustenta na hipótese prevista do CCT2 ou na impossibilidade de controle de horário, mas apenas pela alegação de exercícios de cargo com flexibilidade de horário, não incidido, portanto, nenhuma das excludentes legais quanto ao controle de jornada ou obrigação patronal. Então, assim, o cliente estava ciente do risco daqui, porque não tinha o controle de jornada. Mas aí vamos lá. Todavia, foram anulados apenas os controles de frequência do período tal e tal, um período bem pequenininho, ó, só foi praticamente 2 meses, ou seja, dos últimos 20 dias trabalhados, o que atrai a presunção de veracidade da jornada de trabalho alegada na peça de ingresso, observando, contudo, as demais provas produzidas. Os documentos denominados folhas de pagamento analítica, que acompanham a defesa, indicam o pagamento de horas extras com adicional de 60% e 100%. Diferentemente do que consta na exordial, o reclamante declarou em seu depoimento que trabalhava de 6 às 20, às 20h30 e que nunca conseguia sair às 16h20 e que eventualmente saía às 19 às 19h20. E que inicialmente trabalhava terça, domingo e posteriormente segunda a sábado, que a alteração ocorreu em 2020 e que não anotava seu ponto porque não permitia, que era responsável pelo controle de ponto, mas que a decisão final eram de outras pessoas e que informava a jornada que elaborava em seus superiores, mas que informava que não deveria registrar. A testemunha tal declarou que trabalhou para a reclamada aproximadamente 3 anos e que foi contratada como supervisor tal, e que o reclamante já se encontrava na reclamada quando saía às 20 horas. O autor permanecia na ré e que às vezes
conseguia tirar a hora de almoço, que esse depoimento aqui era da testemunha do reclamante. A testemunha tal declarou que o funcionário tal, e aí ele vem aqui fazendo o resumo das testemunhas. Aí vamos aqui na parte final. Aí aqui, ó, não obstante a ausência da maior parte dos controles de ponto, o conjunto probatório é favorável à reclamada. Verifico que as horas extraordinárias efetivamente elaboradas foram regularmente quitadas com os adicionais pertinentes. Logo, indefiro o pedido de pagamento de horas extras. Então, por que ele indeferiu? Atraiu para a reclamada a responsabilidade dos cartões de ponto e a presunção de veracidade dos atos alegados pelo funcionário. Mas a reclamada juntou aquele controle de pagamento de horas extras e no contra-cheque havia diversas anotações de horas extras daquele funcionário. E, em razão dessa prova, o juízo foi e julgou improcedente o pedido de horas extras. E aí o dano moral, ele fez aqui a análise dizendo que o funcionário não fez a prova, e com isso ele foi e indeferiu o pedido de dano moral. E aí aqui o resto aqui é só o resumozinho, tá? E esse processo ele foi muito favorável para a reclamada, onde só teve a condenação desses 5% do acúmulo de função. Então, assim, o processo está em recurso, tá? O advogado do reclamante recorreu, e aí depois, aí, tendo a decisão do tribunal, caso vocês queiram, mais à frente, a gente fala e faz uma análise aí desse acórdão, desse caso, para que a gente veja se houve ou não mudança aí na sentença do juízo. E aí eu finalizo, gente, e abro aí para que vocês possam apresentar aí as suas dúvidas. Podem falar. Oi, Evelyn, posso iniciar? Pode. Uma dúvida que me ocorreu aqui, que não ficou assim muito claro para mim, os superiores do reclamante, em momento algum, foi ventilado no processo, né? Me parece que ele alega na sua argumentação, né, na sua petição, que ele desenvolvia várias atividades, várias funções, e que ele era, ao mesmo tempo, administrativo, supervisor, guardião de piscina e funcionário da manutenção, que inclusive fazia serviços de limpeza de esgoto, que precisa de um treinamento técnico, de EPI, de conhecimento técnico. Não sei nem se ele poderia fazer isso. Mas curioso é que não se tem a informação do imediato dele, de um síndico, um subsíndico, um gerente, né? Se ele era supervisor, ele passou a ser supervisor a um dado momento do contrato, não aparece a figura do gerente, né? Embora eu entendi que ele seja funcionário de uma administradora, aí não aparece a figura do gerente. Então, a minha dúvida seria essa, se em algum momento foi ventilado isso, a questão do gerente, porque ele me parece que ele próprio fazia o controle de ponto, né? Também fiquei com uma dúvida com relação se a prova documental, os pontos eram registrados britanicamente, né? Ou se era manual ou eletrônico. E também tem na petição aparece o nome de duas pessoas. Me parece que era o síndico e o subsíndico, imagino eu, não sei. Né, o nome das duas pessoas que constam na petição. O seu nome é fictício, que eu até usei para... Sim. Isso. Deixa eu falar, então. Pois não. Era um condomínio, tá? Não era uma administradora assim, não. Era um condomínio. A função dele era supervisor na dispensa.
E aí, o que aconteceu, e que muitas vezes acontece na prática, é a falta de fiscalização de determinados funcionários. Como ele era o supervisor, em regra, ele que deveria fiscalizar os funcionários, se estavam marcando ponto de forma correta e tudo, ele já não estava fazendo, e já tinha outros 2 funcionários com eles, tanto que os outros 2 processos que tem do condomínio, os pedidos são muito, muito semelhantes. Só que ambos eram guardião de piscina, eles pediram todos os acúmulos, a não ser o de supervisor, que era desse outro funcionário. Então, é uma situação bem complexa que, na prática, é muito difícil para a gestão interna conseguir identificar isso, porque você tem um ato que foi praticado diretamente por um supervisor, onde ele deveria estar supervisando, e não era o que estava acontecendo. E aí, a diferença que a gente teve aí, até porque a gente só trabalhou com a parte de depoimento de testemunha, mas que esse condomínio, ele tinha muita documentação para comprovar todas as alegações. Então, por exemplo, a função de porteiro, ele apresentou a escala completa dos funcionários do porteiro, com os contratos, os horários de trabalho, para comprovar que aqueles funcionários estavam ali em horários integrais e que não havia essa troca aí e dele cobrir o determinado funcionário por um período. O de serviços gerais, a mesma coisa. Então, foi juntada diversas documentações que comprovava, e óbvio que na questão da insalubridade, o que auxiliou muito foi também a perícia que foi requerida aí nesse processo e foi favorável ao condomínio, que contratou um assistente técnico aí para poder dar assistência, e realmente foi bem favorável ao condomínio. Mas também tinha várias documentações que comprovava, e o assistente técnico esteve presente, mas também não adiantava uma assistência técnica sem realmente o condomínio ter tudo documentado e todos os laudos necessários referente aos funcionários. E aí, a sua outra pergunta foi do cartão de ponto. O cartão de ponto, você viu ali que só foi, tanto que o juiz cita, que só tinha praticamente de 20 dias, que foi o período mesmo final em que ele foi dispensado, em que o próprio condomínio, que já tinha outro supervisor, começou a cobrar isso dele de uma forma mais regular, mas sem documentar, porque esse condomínio hoje a gente trabalha com compliance preventivo, em que a gente já veio um período atrás já enxugando e ajustando para diminuir aí as demandas trabalhistas. E hoje a gente tem aí essas demandas que não tem como fugir, com algumas alegações, mas a gente consegue filtrar e fazer muita prova favorável ao condomínio porque está documentado. Então, por exemplo, quando ele foi chamado a atenção que ele não estava batendo ponto, foi tudo de forma verbal. Então, o condomínio não tinha nada documentado, que o funcionário estava negando a marcar o seu ponto, porque isso gera advertência. A gente sempre orienta a aplicar 3 advertências, 3 suspensões pelos atos de indisciplinas e lá cometidas, ofendendo aí o regimento interno do condomínio, da empresa que esteja. Mas é importante documentar, porque a prova documental é de extrema importância para o juízo. Então, não adianta a gente só trabalhar com prova verbal e chegar lá em juízo a gente não conseguir fazer essa prova. Ok, entendi. E uma última dúvida. A ação, ela correu no rito ordinário, né? Então, seriam 3 testemunhas, né? E, no caso, na análise, não houve a necessidade de contraditar a testemunha da parte contrária? Não houve, porque como só foi uma testemunha, e nós tínhamos 3 testemunhas, o próprio juízo não viu a necessidade, né? Ele não fez a contradita, e nós não requeremos, porque só foi o depoimento dele, nós tínhamos 3 testemunhas fazendo afirmações muito precisas e contundentes, então a gente não pedimos para contraditar. Entendi. E nenhum juízo fez essa Tá. contradita. E uma última perguntinha. A aquisitação foi feita para o perito responder? Sim, mas foram outras perguntas. Foi feita por meio de assistente Ok. técnico. O assistente técnico, e aí eu falo da importância do assistente técnico para esse tipo de processo. Ele nos dá todo o amparo para a apresentação da aquisitação, para análise de insalubridade ou periculosidade, bem como
a impugnação ou a própria concordância com o laudo do perito. Então, gente, não tem como. Essas ações assim complexas precisa-se do assistente técnico para nos dar parâmetro para que a gente faça aí a nossa argumentação de impugnação ou concordância. Óbvio que se for uma concordância em que você não tem nada que fazer, só vai concordar, perfeito. Mas muitas das vezes a gente precisa de um assistente técnico para que nos auxilie na aquisitação, porque senão a gente fica de mãos atadas até para as perguntas para ser direcionada ao perito para ser feita. Entendi. Por exemplo, no caso, se fosse uma ação civil, por exemplo, de saúde, a perícia ela é focada em um determinado exame, né? Ela é focada. Agora, no caso, como uma ação trabalhista, em que, entendo eu, o perito ele teria que avaliar diversas situações, como, por exemplo, se tinha um grau de contaminação muito grande no serviço que ele fazia de higienização do esgoto, ou se outro quesito, a questão da periculosidade, por exemplo, no exercício da função de guardião de piscina, ou no caso da administração lá, que ele também alegou, que fazia serviço de auxiliar administrativo. Enfim, são 3 áreas de perícia que envolveria uma técnica, né? E aí, no caso, o perito designado pelo juiz para fazer essa perícia, ele abordou todos esses pontos ou foi apenas no quesito ali da limpeza, né? Da A higienização? insalubridade, o requerimento da insalubridade era exatamente só para comprovar o tratamento de esgoto. Então, ele não fez nenhum outro pedido para o manuseio de produtos, por exemplo, na piscina. Nesse processo não teve esse pedido, tá? Mas foi sim direcionado ao tratamento de esgoto e aí foi feita análise direcionada para isso. Ok, Evelyn, obrigado. Desculpa me estender aí nas perguntas. Nada, Aí. é importante a pergunta, porque a sua pergunta pode ser de outras pessoas e já vai estar aí sendo respondida para auxiliar. Então, a pergunta sim é importante, gente. Quem quiser pode fazer mais alguma pergunta. Tá ótimo. Muito obrigado, Evelyn. Nada? Antônio sempre preciso, né, nas perguntas dele, sempre abrangendo bastante coisa. Ô Evelyn, como é que você escolhe o assistente técnico? Então, o assistente técnico, eu já tenho uma lista, tá, de algumas pessoas. E aí a gente pede o orçamento para poder encaminhar para o cliente, porque o cliente ele manda, se for condomínio, vai para o conselho para poder analisar. Então, alguns condomínios pedem 3 orçamentos para análise. E se for numa área bem específica, porque, por exemplo, na área de engenharia a gente já tem um assistente técnico e que muitos condomínios já conhecem. Então, já fecha diretamente com ele, sem pedir licitação aí para análise de 3. A gente tem um outro caso agora, em que a gente vai precisar de um assistente técnico da psiquiatria. E aí eu conversei com outro assistente que nos auxiliou numa área de ortopedia, e aí ele me indicou um psiquiatra. E aí eu fui caçando aí com alguns contatos de psiquiatra. Peguei 3 orçamentos e mandei para o nosso cliente escolheu, e aí a gente fechou para que ele faça aí a atuação. Só que a gente pede o currículo para poder encaminhar para o cliente, para formar e mostrar a experiência daquele profissional já com atuação nessas áreas, entendeu? Sim, entendi. E a função do assistente é fazer os quesitos? Isso, fazer os quesitos e estar presente no dia da perícia. Ele também vai. Certo, ok. Alguma pergunta mais, gente? Evelyn, você estava falando da questão da importância, né, do assistente técnico, e uma vez você me deu essa dica. E, inclusive, nós fizemos a perícia na última sexta-feira e ele ajudou extremamente. Não tem como, gente. Eu falo por experiência de atuação, tá? Eu já tive um processo em que eu iniciei sem prova, assim, sem laudo. E aí, no decorrer do processo, a gente foi obrigada, a gente começou com a cliente,
e mostramos ela a necessidade de contratar um assistente técnico. Nesse caso, foi até um processo civil. A outra parte não contra-arrasou, não contestou o nosso laudo. Então, assim, esse caso foi até melhor, porque como a gente juntou um laudo, não inicial, foi no decorrer do processo do local, que era um excesso de barulho, e abriu prazo para outra parte impugnar ou se manifestar, ele não se manifestou. Desse caso, o juízo nem nomeou perito judicial. Como não teve a contestação à impugnação, o juízo acolheu o laudo do nosso assistente técnico e sentenciou em cima desse laudo. Então, eu falo, gente, a importância de determinadas situações, a gente precisa de um assistente técnico para iniciar o processo. E aí, dependendo do caso, o cliente, eu não tenho condições de pagar, eu oriento, então, a nem iniciar, porque a chance de você ter um processo com muitas falhas e vindo um bom jurídico no outro lado, você não vai conseguir fazer a contraprova, e hoje a prova é muito importante desde o início do processo. A gente tem visto isso cada vez mais, a importância de uma ação muito bem instruída, em que quanto mais instrução, mais documento você tem na inicial, você enfraquece a defesa da outra parte, porque você está documentando. Aí, quando ela junta a defesa, você vem com a réplica rebatendo tudo que alegou na contestação e apontando os documentos que estão nos autos. Então, é muito importante essas provas, e o laudo, como um assistente técnico, muitas das vezes, dependendo do caso, a gente precisa desde o início do processo. Mais alguma dúvida, gente? Gente, eu vou encerrar a gravação, a gente continua indo um pouquinho aqui. O vídeo está sendo gravado, então eu vou colocar lá no nosso canal para que possa ser visto pelas pessoas que acompanham o nosso canal. Tendo alguma dúvida, pode deixar na descrição, que a gente não deixa de responder. Pode demorar um pouquinho, porque tem muitas perguntas, mas a gente responde, tá bom? Agradeço aí todos a participação e até o nosso próximo encontro.